isso você teve uma... A Suzane bombou dela quando eu botei ela no Mulheres Assassinas. Ela te dizia, nossa, fazendo marketing pra ela. Mas aí, Bota o da Su também. Vamos ajudar a Su? Só tira os Mickey, Suzane, pelo amor de Deus, pra tu não... Tira o Mickey, paga os impostos se ela direitinho. quiser, você entrevistaria Já ela? Você quer entrevistar ela muito? Não, eu acho que não. Deixa eu te falar, tem um fiscal... Olha, ainda vou... Olha como as pessoas dizem que eu persigo a Suzane, que a Suzane é assassina, ainda vou ajudar. Tem um fiscal da Receita Estadual que me procurou perguntando se eu estou sabendo se a Suzane está recolhendo impostos. Se ela abriu uma microempresa, se ela não abriu. Mas, cara, é isso. Matar os pais significa isso. Você não faz nada. Nunca você mais. Tem vários dedos apontando para você, vários holofotes. Eu falei, cara, eu não sei, mas eu acho que eu que tinha que te fazer essa pergunta, né? Não, porque sabe, eu só queria saber se ela abriu microempresa, se foi um MEI, sei lá. A MEI. MEI, que é uma microempresa. Estou mandando a foto do Insta da Suzane. Eu falei, cara, não sei, mas se tu descobrir, me avisa. Mas aí Mas assim, não, eles têm que andar no... Porque, cara, é muita ousadia a mulher usar a imagem do Walt Disney, né? Que é uma das que mais fica em cima. Sim. Mas o fato do Daniel, quanto que isso ajudou para você já ter a Flor de Lis? Você me falou que vários outros não, então, vindo começaram atrás. a me procurar, mas aí também eu não posso deixar, você sabe que a minha vida hoje não posso ficar parando para fazer entrevista sem contexto nenhum. Não é porque, tipo... Matou o que vai estar lá. Exatamente. E tempo também. Se eu não tivesse fazendo nada, que tem um hiato ali entre tu entregar Ó a Suzane aí. Entre linhas. 26 mil, daqui a pouco chega em 30. Suzane, a gente sempre mostra aqui a caixa postal para mandar produto. Se você quiser presentear o Ulisses, pode mandar. Só não manda o Mickey, por favor. Porque o Mickey a gente vai poder mostrar. Gente, aquela sandália colorida. Você quer uma? Ele quer essa sandália colorida. Qual o seu tamanho de pé? 69, é 42. Isso? 42. Tá, o meu é 41. Muito obrigado. E aí, a gente... Não, gente, é brincadeira. Não fala isso, porque quem manda não é ela. São os fãs, compram e mandam. Para. Bom, mas daí, se você não estivesse fazendo nada, seria mais fácil de poder fazer mais entrevistas. Sim, porque dá trabalho. Se eu fosse fazer com o Pedrinho Matador, por exemplo, antes dele ter morrido, óbvio, tipo, tinha que parar, estudar, tem que ler, tem que contextualizar. Aí o que aconteceu? Eu tinha, na época que eu estava fazendo o livro da Flor de Lis, eu procurei por ela. Ela falou que ela ia me dar uma entrevista. Por ela, Flor de Lis. Ela, Flor de Lis, que ela ia me dar uma entrevista. Só que aí, entre ela dizer, eu vou te dar uma entrevista pro livro, e eu marcar essa entrevista com ela, saiu a capa do livro. Porque ela saiu em abril do ano passado, se não me engano. Por uma questão de estratégia de mercado. Saiu a capa do livro, Flor de Lis, a Pastora do Diabo. E essa capa do livro deixou ela muito transtornada. Inclusive, ela fez o seguinte comentário, que tiraram a família dela, tiraram o marido, tiraram o mandato de deputada federal, tiraram a carreira lá de cantora, tiraram o púlpito, tiraram as igrejas dela. Você tirou Deus. Eu tirei a última coisa que sobrou, que era a Flor de Lis pastora, que ela como fênix, ela tenta ressurgir das cinzas como pastora. Que é só o que realmente tem para ela é pastorar, né? Sim. E a capa do livro tiraria dela essa última chance de se reerguer, porque quem vai querer ouvir uma pastora que tem um livro que se chama, tem como subtítulo Pastora do Diabo. Então ela ficou muito transtornada, não quero nem olhar na tua cara, e o livro saiu. Depois que o livro sai, eu tenho assim eu tenho duas coisas que eu faço. Uma é deixar o personagem, esquecer o personagem. Esse livro já está na praça, então eu não fico ligando, porque é desgastante tu tá lá procurando, olha, descobri isso, olha, fulano disse que tu abusou do fulano. Isso é desgastante pro personagem. Uhum. Como o livro saiu, eu largo de mão. Até porque o livro traz muito descontentamento, muitas pessoas ficam descontentes, família, pessoas que colaboram e não gostam da forma que foi retratada no livro. Então eu esqueci. Ao mesmo tempo que eu esqueço, até porque também já entro em outro projeto, eu não posso largar de mão a questão do jornalismo, porque eu meio que acompanho de longe a execução penal da Flor de Lis. Aí o que eu fiz?
começaram a me mandar umas fontes da penitenciária, do tribunal, do fórum, da família não da Flor de Lis, mas famílias que estão ali envolvidas. Começaram a me mandar mensagem contando o dia a dia da Flor de Lis. Me disseram que ela estava cantando na penitenciária, me disseram que ela tinha tido um problema de saúde muito sério, me disseram que ela estava usando um telefone celular. Começaram... E eu fiquei resistindo muito a isso, porque, cara, o livro já era. Não tem nem atualização do livro dela. O livro sai com a sentença, já era. Não tem o que pôr mais. Não tem o 4.0 aí. Não tem. Não agora. A não ser que aconteça alguma coisa. Eu acho assim, o livro tem que ter um momento. Eu não me senti confortável em lançar o livro da Flor de Lis de jeito nenhum antes do julgamento. Acho que eu cheguei a falar isso com você. O livro está pronto, eu vou esperar o julgamento. Fiquei lá escrevendo o último capítulo, acompanhando o julgamento, para encerrar o ciclo. Só que aí, algumas coisas que estavam me mandando lá de dentro, eu comecei a achar assim, meio absurdo. E bem antes de eu ter entrevistado o Daniel, comecei a mandar, conversar com fontes e comecei a mandar umas cartas lá para dentro. Umas cartas não, eu pedia para fontes entregarem cartas, porque as cartas são filtradas. Fontes entregavam cartas, que não são advogados, diga-se de passagem, tá? Aí eu peguei, as pessoas me mandaram isso, eu disse, nossa, não, olha, quando eu recebi o primeiro retorno, eu falei, não, isso aqui eu preciso dar um caldozinho aqui, principalmente... O retorno dela, com as respostas que você mandou, ela respondeu? Eu mandei para ela, ela respondeu. Ela leu o livro, ela só viu a capa? Não pergunto. Não sabemos. Não pergunto. Eu não perguntei nem para o Daniel se ele leu o livro. Eu acho isso meio prepotente, perguntar se leu... Porque aí a primeira pergunta é se você leu, vem uma segunda que você achou. O que você achou? Então, eu acho que não. Eu deixo a pessoa... Esse livro ele não é uma coisa agradável. É igual, sabe? Eu aprendi muito isso nas relações institucionais envolvendo justiça. Por exemplo, se você vai me processar, você não tem que me avisar que vai me processar. Eu tenho que ficar sabendo pela notificação. E, a partir dessa notificação, a gente conversa... via autos. Não tem que ir lá perguntar, nossa, o que você achou do que eu protocolei aqui? Sim. O que você achou da minha petição? Aí você coloca um contra-argumento, não, vamos conversar aqui. Eu mantenho essa formalidade. Olha, eu fiz uma entrevista, essa entrevista com a Flor de Lis, que é o que todo mundo pergunta, ela foi feita por cartas que eu digo... Entre pessoas que entravam, que você conseguia mandar. Sim, eu fiz isso, eu já tinha feito isso com... Que assim, eu não encontrei a Flor de Lis, o fato é isso, eu não estive... Você não foi para o Rio de Janeiro, lá na penitenciária? Não, nem tempo para isso eu teria e nem valeria esse esforço, porque eu poderia publicar no Globo? Poderia, mas já tinha tido orientação, pelo menos deram para mim, que assassino lá não teria vez. Depois eu descobri até que o próprio Globo estava tentando uma entrevista com ela. Mas, enfim, eu fiz perguntas pontuais, mesmo já com... Estava recebendo as respostas, mandei mais 2 depois que eu vi a explosão que foi a entrevista do Daniel. Eu falei, não, então aqui para trabalhar um pouco a marca Mulheres Assassinas, eu vou colocar isso aqui. Descobri a história, que ela realmente está com problema de saúde. Arritmia, né? Arritmia, ela tem uma arritmia. Você vai ler as... Quer que eu leia aqui? A gente vai fazendo comentários, né? Igual. Tá. Vou pegar aqui. Vamos abrir. Tem que pôr o óculos, não enxerga nada. Você pergunta, como a senhora reagiu à sentença de meio século de cadeia? Ela diz, meu corpo estava no tribunal no dia do veredito, mas a minha alma ficou encolhida na cadeia. Senti o peso da condenação, foi muito duro enfrentar tudo aquilo. Quando ouvi a sentença de 50 anos, um buraco se abriu sob meus pés. No entanto, a absolvição... Marzi. No entanto, a absolvição de Marzi, Rayane e André Luiz me mostrou que posso ter um novo julgamento. Hoje, a minha esperança de ser inocentada vem da confiança que tenho nos meus advogados, a Janira Rocha e Rodrigo Faus, os mesmos que conseguiram inocentar meus filhos. Tu entrevistou o Rodrigo, né? O Rodrigo eu entrevistei uma outra vez, eu convido ele... O Rodrigo está vendo? Eu falei para ele que até essa live hoje. Eu convido ele semana sim, semana não. Praticamente ele está em Curitiba, né? Está em Curitiba. Ele deve vir para São Paulo alguma hora, eu vou conseguir entrevistar. Por quê? Por que esse silêncio? Não, não sei lá. A Janira também. A Janira eu já tentei entrar em contato.
A Janeira também está convidadíssima, se quiser dar entrevista. Eu gosto de entrevistar advogados é legal dar de voz pra defesa. eles, né? Porque as pessoas têm que ter uma coisa, gente. O advogado criminalista faz parte de um Estado de direito. Se não tiver um advogado de defesa, não haverá julgamento. Sim. E todo mundo tem direito à defesa. Eu Claro gosto que eu muito. não entendo um advogado que Não é fica... todo mundo que gosta de dar espaço. Por exemplo, eu já sugeri advogados criminalistas para amigos que eu tenho que têm podcasts muito bombados. Eles não advogado. Eu acho que tem que dar. Eu entrevistei alguns advogados de defesa que vão entrar em entrevistas em breve. Também entrevisto até assistentes de acusação, que também são advogados criminalistas. Entrevistei todos os advogados do Família Gonçalves. Entrevistei o doutor Daledoni. Sim. Já toda hora, às vezes eu tenho dúvida técnica, eu Sim. mando uma pergunta para ele. Fiz agora uma entrevista com um advogado que vai ser fiz essa semana, vai botar a semana que vem. Um advogado que foi muito falado nos últimos julgamentos aí que teve no Sul. Eu dou espaço para todos, acho importante. Eu acho também, até porque o canal permite também isso, né? São as visões, você que tem a sua. Vamos interpretar? Eu acho difícil a Flor de Lis ter um novo julgamento. Eu acho, mas... Porque os advogados estão tentando anular, não é isso? Estão tentando anular. Por motivo Eles qual? Tem uma questão de que quando a Flor de Lis foi pronunciada, só para o leigo entender, a Flor de Lis ela é investigada pela Polícia Civil. O inquérito, quando ele é encerrado, ele vai para o Ministério Público. O Ministério Público prepara uma denúncia, ele oferece essa denúncia para a Justiça. A Justiça aceitou ou não, a Justiça aceitou. E depois ela é pronunciada, ou seja, ela é uma sentença, decide que ela vai para o Tribunal do Júri. Quando chegou nesse momento dela ser pronunciada, durante esse rito, a defesa ela tem que apresentar os argumentos finais para tentar impedir que ela vá para o tribunal, que ela sente no banco do réu. Só que aí tinha um prazo. Os advogados da Flor de Lis, que eram os advogados anteriores, eles argumentaram durante esse período lá de apresentar as argumentações finais, que eles não conseguiam entender o processo, eles queriam ter acesso. E o processo, Beto, é muito bagunçado. Eu tive que contratar uma pessoa que já estava meio que manuseando o processo para ela achar as coisas que eu precisava. Porque ele não era um processo organizado. Nem os advogados conseguiam. Tinham coisas que eu pedia eu parei de encher o saco dos advogados da Flor de Lis quando eu precisava de documentos, porque eles perdiam um dia inteiro para achar o documento. Aí, por conta dessa bagunça no processo, o advogado disse, não, peraí, eu preciso de mais prazo. Aí não deram esse mais prazo para ele poder preparar essa argumentação final e ela acabou sendo pronunciada sem essas argumentações finais. Então, o que acontece? Isso está inclusive no STJ, é um dos argumentos para anular o júri. É a quebra dos ritos, né? Exatamente. Eu acho difícil, mas enquanto você tiver... STJ e STF são mais letra fria da lei, né? Enquanto você tiver argumentos e a lei estiver amparando, você vai até a última gota, você vai até onde der nos argumentos, até a última instância, até a última apelação. Isso é um ponto. Um outro ponto também que eles alegam que houve 13 nulidades no júri. O que são nulidades? Um tribunal do júri ele tem regras muito rigorosas. Essas regras elas precisam ser respeitadas. Se uma dessas regras for quebrada, aquele julgamento pode ser anulado. Tá. Uma dentre essas 13, a principal delas, que eu acho grave, mas também eu já vi casos de que por esse motivo julgamentos foram anulados, mas também já vi casos que ocorreu a mesma coisa e o julgamento não foi anulado. Vai da decisão do juiz. O que aconteceu no júri da Flor de Lis? Geralmente, o assistente de acusação, que é aquele que está do lado da família da vítima, é um advogado contratado pela família da vítima que atua junto ao Ministério Público que acusa a Flor de Lis. Quem cobre tribunal do júri e quem lida com esses advogados dizem, inclusive o próprio Ministério Público, os advogados da família também dizem que o pior personagem ali é esse bendito advogado
de assistente da acusação. Primeiro que geralmente ele é um membro, um advogado que é amigo da família, é um advogado que ele está ali mesmo por questões familiares. E esse advogado ele acaba atrapalhando. Primeiro que para você estar no tribunal do júri, você tem que ser advogado de tribunal. Sim. Porque se você pisar, se você errar a marcação da cena, você pode, perdão da palavra, cagar tudo. O que esse cara fez? O nome dele é Ângelo Máximo. Que é o do marido, lá do É o da do família Anderson. do Anderson. Aparece muito nos dois documentários, tanto da HBO Exatamente. quanto da Globoplay. O que ele fez? Algumas das testemunhas optaram pelo direito constitucional de ficar em silêncio. Olha, na hora que falou, olha, você vai falar, não vou falar. Eu vou fazer uso do meu direito constitucional de ficar em silêncio. O menino, né? O filho dela. Teve O menino, o que matou o Flávio, ele não fica em silêncio? O menino está completamente transformado fisicamente. Ele está com máscara. Mas esse é outro julgamento. Ele foi julgado bem antes da Flor. Não, foi, mas Ficou. ele vai Ficou. como... Tanto que era super aguardado o que ele ia falar. Só que aí uma das testemunhas, que eu não lembro agora qual foi especificamente na Flor de Lis, que era uma testemunha importante para a acusação, ele resolve se calar. Essa testemunha resolve ficar calada. O advogado, o Ângelo Máximo, que é assistente da acusação, se levanta e diz assim, olha, quem se cala tem muito a esconder. Uma coisa mais ou menos assim. Mas é o direito da pessoa. Exatamente. Só que aí o que acontece? Isso ele não pode fazer. Não. Porque o júri, ele é leigo. O júri ele não precisa saber que essa pessoa ficou calada. Não tem como você explicar, dar uma aula de direito penal para ele, para explicar o porquê que aquela pessoa tem o direito de ficar calada. Primeiro que ela pode ali no depoimento dela até se comprometer. Ela pode construir provas contra ela, virar ali uma outra... Enfim, ele tem o direito de ficar calado. E esse direito de ficar calado, ele não pode ser mencionado de forma alguma nesse rito do tribunal. E ele se levanta e fala isso pode ser uma forma também de Pode. de Nossa, eles anulação. até comemoraram quando ele fez isso. Porque tu consegue saber no momento... Quem acompanha júri sabe, é igual um jogo de futebol. Tu vê ali... Tu sabe quem vai ganhar, quem está ganhando, quem está perdendo. Um testemunho vem, puxa para cá, o outro vem, puxa para lá. Depoimento do acusado, depoimento... Tipo... depoimento, o julgamento, eu lembro muito do julgamento do Alexandre, do casal Nardoni, que era meio assim, nossa, esse casal vai ser inocentado. Mas aí quando vem a mãe da Isabela, Aí acabou. que aliás gravou um vídeo... O vídeo que está no Mulheres Assassinas eu vou Botei. pôr depois. Porque senão ia misturar com os nossos avisos da live. Eu vou colocar, depois eu vou compartilhar. Fantástico aquele vídeo dela. Enfim, quando essa mulher dá o depoimento, tu vê que ali, nossa, agora não, agora eles vão ser condenados. O depoimento da mulher, estava a plateia toda chorando com o depoimento da mulher. Na Flor de Lis, você vê isso, nossa, essa mulher já era, essa mulher está lascada, vai pegar a pena máxima. Quando esse cara comete essa nulidade de se referir ao silêncio, o direito do réu em ficar em silêncio, aí eles comemorando. Agora já era, anulou isso. E, assim, a sorte da Flor de Lis, a sorte entre aspas que eu digo, é que é a sorte meio igual da Suzane, igual da... As Flor de Lis, inclusive, perdeu um pouco de tempo. Que mesmo com essas questões burocráticas, de anular novo julgamento, ela está lá presa, está cumprindo pena. Se ela tem 50 anos, se conseguir um novo julgamento e esse julgamento dá uma pena menor para ela... Aquele tempo está computado. Aquele tempo está computado. Igual a Suzane. A Suzane foi presa logo depois que confessou. Elise foi presa logo depois que confessou. Por isso que elas saíram logo. Não esperou o julgamento. Porque elas podem, inclusive, ficar esperando. Igual a caso da Adriana Vilela, que eu te falei. Que matar e a mulher está livre, esperando o último recurso. Quando sair a sentença dessa mulher, que ela começa a cumprir, ela vai descobrir que ela perdeu o começo do começo do começo. Ah, é. Então é isso. No caso da Flor de Lis, é isso. Essa pendenga aí que... Que ainda vai ser julgada? Vai ser julgada este ano, né? Será? Esse sim, recurso? Sim. O recurso para ter um novo julgamento. Sim, são duas ações diferentes. Tem um recurso de uma apelação no STJ e tem esse pedido de anular o julgamento que está na primeira instância por conta das 13 nulidades. Isso é tão burocrático, né, que não sei nem, acho que a gente deve ter perdido muitos... Não, mas é importante as pessoas entenderem porque que está pedindo. Eu acho isso um saco. A pior parte que tem que explicar no livro para mim é essa. Eu acho que o leitor solta a mão. Vou passar umas páginas Vou aqui. pular. Não concordo, ela tem que estar presa. Deixa eu pular.